Boa tarde, gente. Vamos lá para a nossa aula de História, página 63. E o nosso tema é Comunidades de Afrodescendentes. Vamos cantar? Canto das Três Raças, Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro. É o cantor dessa canção aqui, né? Tá relatando essa imagem aqui, ó. O escravo triste, as canções em cima, a canção triste do escravo, né? E aqui tá relatando o que a gente tá estudando, certo? Vamos lá? Ó, escuta a canção, para quem quiser escutar em casa, vem em casa, coloca lá no YouTube. Canto das Três Raças, Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro. Coloca o que tem aqui em cima, que vai aparecer no YouTube, certo? Ó. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá entrou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, e se refugiou. Fora a luta dos confidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. Dia é ensurdecedor, ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas um soluçar de dor. Boa noite, dia é ensurdecedor, ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas um soluçar de dor. Pronto, gente? Então, nessa musiquinha, né, fala da tristeza, né, dos escravos, né, do cativeiro deles, é isso. Ele aqui, ó, na imagem, retrata a forma que ele estava, que a canção dele não tinha alegria,
certo? Que era para ser um canto de alegria, em vez de ser um soluçar de dor. Não é isso, gente? Então, tudo a ver com a nossa aulinha de hoje. Virem a página para a página 64, tá? Vamos lá? Então, vamos lá, minha gente, ler. A liberdade é algo que todos devem ter e todo o povo deve lutar por ela. É isso que os escravos africanos sempre se rebelaram contra os senhores deles, donos deles, pois também nunca aceitaram a escravidão. Esse regime não deve ser imposto a ninguém nos dias de hoje, assim como não deveria ter sido no passado. Sabemos que em todos os locais onde os escravos trabalharam, aconteceram revoltas, rebeliões, lutas e fugas. Certo? Na outra aula eu tinha falado, né, que quando eles chegavam aqui, né, eles tentavam fugir, né, para o quilombo, que a gente vai estudar hoje sobre os quilombos, certo? E outras coisas, né? Em alguns locais, os escravos fugitivos organizavam-se em quilombos. Os que fugiam iam para os quilombos. O quilombo era um local de refúgio. Está perguntando o que é quilombo, né? Tá dizendo, quer dizer, tá respondendo o que é. Se aqui tiver alguma pergunta sobre o quilombo, já sabe, aqui tá respondendo. Quilombo, né? Aqui, ó. O quilombo era um local de refúgio que geralmente ficava localizado em florestas. Então, eles faziam esse quilombo nas florestas, certo? Era um local que eles faziam, né, de esconderijo, fazia casa de palha mesmo, feito os índios, né? E os índios ajudavam eles também a fazer isso. Alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecidos como Quilombo dos Palmares, entre Alagoas e Pernambuco, ó. Aqui é Pernambuco, tá vendo? E aqui embaixo, Alagoas. Então, o quilombo ficava nessas áreas por aqui, certo? Entre Pernambuco e Alagoas. Nas praias do Cabo de lá, que faz divisa com Alagoas, tem quilombos, certo? É histórico lá, tá? A mata era muito grande, então eles fugiam para esses locais. Os índios ajudavam porque os índios conheciam, né? Se eles já eram daqueles, conheciam os esconderijos, entendeu? Então vamos continuar. Sabe-se que havia quilombos desde o ano de 1630 até a época da abolição, em 1888, até a época que a princesa Isabel libertou todos, certo? Desde que eles vinham para cá até ela libertar, né? Ou seja, desde o começo da implantação da escravidão no Brasil, os escravos sempre resistiram à escravidão, eles sempre tinham força para lutar, para fugir. Saber que existiam quilombos já fazia os outros escravos sonharem com a vida de liberdade, estimulava novas fugas, certo? Então eles estavam presos ali na senzala, né? Que eu disse a vocês que eles ficavam lá sem comer direito, sem se vestir direito, né? Ficava doente e morria. Lembra que eu falei? Então, eles mesmo assim pensavam em ir para um lugar e viver o resto da vida deles lá, certo? Aí, o que acontece aqui, né? O que era uma ameaça à colonização, à exploração do Brasil. Era uma ameaça para o povo português que queria colonizar aqui no Brasil, né? Que eles precisavam deles para trabalhar, né? Duro, né, sem ganhar dinheiro, direito, comida boa, roupa, né, eles trabalhavam duro a favor dos portugueses enricar, né, minha gente? Então, eles sofriam, né, com isso, com a fuga deles, né, que eram os raçudos, os que era guerreiro que fugia, né? Eles gostavam daqueles que tinham força, né, que tinha força para trabalhar. Os quilombos sempre foram perseguidos pelos donos dos escravos, que tentavam destruí-los. Então, os quilombos eram perseguidos pelos seus donos, né? Os donos viam que eles fugiam, eles iam atrás. Quando chegavam lá, eles queriam tocar fogo, queriam acabar com os quilombos, né? E queriam pegar o fugitivo de volta para eles. Agora, quando ele voltava, era muito castigo que eles levavam, viu? Na outra aula eu falei um pouquinho.
A vida nos quilombos não era fácil, mas era melhor do que eles estarem escravos, né? Lá, era melhor. Eles viviam da agricultura, recebiam apoio dos escravos que não conseguiam fugir e dos comerciantes que vendiam utensílios para a própria sobrevivência. Então, os que estavam lá no quilombo, tinha uns que não conseguiam fugir, mas ajudavam eles, quando eles apareciam assim escondidinhos, ajudavam eles dando alguma coisa da mercadoria que eles vendiam por lá, né? E o tecido, que vendia o tecido, também pegavam alguns utensílios e davam para eles. Roupa, panela, essas coisas assim. Lençol, né? Essas coisas. Aí, então, os que não conseguiam fugir, davam para aqueles que sabiam fugir, que tinha a perna para correr, né? Era forte para correr, não era mole, né? Não caía pelo meio do caminho. Porque caía no meio do caminho, os donos dele pegavam e só Jesus na causa, ó. Chibatada neles, né? Então, e dos comerciantes. Pronto. Ainda hoje, no outro parágrafo, tá? Ainda hoje há comunidades formadas por descendentes de africanos, especialmente nos locais onde havia quilombos. Ainda tem gente lá africana, gente, nos quilombos. Nessas comunidades chamadas de quilombolas, tá? Tá pretinho, quilombolas. Aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Quilombolas aqui, ó. Mantém-se tradições, organização social e vivências baseadas na resistência à escravidão. Então, ainda tem gente lá vivendo dessa época, ó. Filhos, netos, tataranetos, né? Bisneto, tataraneto, assim vai. Apenas recentemente, em 1988, é que foi dada a essas comunidades a propriedade das terras que ocupam. Então, faz tempo que eles moravam lá, desde a época da escravidão. E só em 1988, depois que eu nasci, depois de 3 anos que eu nasci, foi que foi dada essas terras para eles. A propriedade da terra que ocupam. Além disso, elas foram tombadas como lembranças históricas dos quilombos. Então, ela está lá como um local histórico. Ela é histórica, certo? Então, quem for lá visitar, né, vai ver alguns deles lá, alguns tataranetos, mais do que isso, e vai ver esse local, ó, quilombos, quilombolas, né? Essa comunidade é chamada de quilombolas, né? Quem mora no quilombos são quilombolas. Tá certo? Então, desde 1630 que tem esses quilombos. Aí, até a abolição, até a época da abolição, de 1888. Aí, continuaram lá vivendo até hoje, né? E foi dada essas terras para eles, né? Em 1988, depois que tia Adila nasceu, certo? Eu nasci em 1985, aí vai 86, 87, 88, depois de 3 anos, certo? Então, demorou muito para essa terra ser deles, não foi? Olha aqui o quilombo, né? Você vê aí a imagem deles trabalhando. Eles viviam aí da sua alimentação, a sua própria alimentação, sua plantação de verduras, de legumes, de macaxeira, de inhame, de batata, de cenoura e por aí vai. E alguns utensílios que precisava, tinha esses comerciantes e escravos que não sabiam fugir, que estava para eles. Então, nossa aula de comunidade afrodescendente é o quilombo dos Palmares, certo? E aqui na frente foi só a musiquinha mostrando de como eles sofriam, querendo a sua liberdade para ir para o quilombo dos Palmares, né? Quando chegou a época deles ficarem livres, né, pela princesa Isabel, foi que eles gostaram mesmo, né, que pôde ser livre de vez. Só os velhinhos que pediam para ficar com seus próprios donos, porque já estavam quase morrendo. Aí eles diziam: deixa eu ficar com o senhor, ficar com a senhora, já estou velhinho, vou trabalhar em quê? Vou morar onde? Aí eles ficavam com seus donos, porque eles gostavam dos seus donos. Tinha uns que gostavam dos seus donos, certo? Mas tinha uns que eram mais novos, podia ir embora para o quilombo, para outros locais, viver sua vida,
né? Casar, ter filhos. Vamos responder a cruzadinha. O que todo povo deve ter? Letra A. Todo povo deve ter o quê? Liberdade, não é isso? B. O que os africanos não aceitavam? Eles não aceitavam ser o quê? Escravidão. Letra C. Como eram chamados os lugares para onde os escravos fugiam? Letra C, né? Era os que, né? Letra D. Contra quem os escravos se rebelavam? Contra os seus senhores, né, gente? Segundo, qual era o grande impacto dos quilombos para o sistema escravocrata? Aí, qual era o grande impacto dos quilombos? Você vai colocar. Os quilombos eram uma ameaça à localização e à exploração pois estimulavam a fuga dos escravos que sonhavam com a liberdade, certo? Então, vocês procuram aí onde está isso que eu disse. Os quilombos eram uma ameaça, certo? E coloca lá, tá ok? Terceiro quesito. Escreva as duas maiores causas que levavam os donos de escravos a perseguirem os quilombos. Quais eram as causas? Destruir os quilombos, né? E recuperar os seus escravos fugitivos. Tá certo? Aqui tá querendo as causas. E embaixo vocês vão ler no quarto quesito e colocar verdadeiro ou falso. Vocês leem aí coloca verdadeiro ou falso. Alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecidos, verdadeiro ou falso. O quilombo dos Palmares, entre Alagoas e Pernambuco, foi um dos maiores e mais famosos. Os quilombos se formaram na época da abolição. Os africanos só resistiram à escravidão na época próxima à abolição. Os escravos lutaram desde o começo da implantação da escravidão no Brasil. Eles lutaram para ser livres desde a implantação, sim ou não? Verdadeiro ou falso? Marque X nas alternativas corretas que completam a frase abaixo. Saber da existência de um quilombo fazia com que os escravos sonhassem com a vida de liberdade, comprassem suas cartas de alforria, se sentissem estimulados a fugir, evitassem as rebeliões contra a escravidão, diminuíssem a revolta por causa da escravidão. Então você vai marcar aí qual é o que está certo. Tá ok? Então, gente, essa foi a nossa aula de história, né? Vamos ter aula de inglês, tá certo? Depois. Beijão para vocês. Fiquem com Deus, tá? Tentem fazer aí. Leiam. Quem quiser ouvir a musiquinha novamente, vejam aí no YouTube. A aula só é até página 65 mesmo, tá?